Gattaca é aquele tipo de filme perfeito para quem gosta de biologia e ficção científica. Você já se pegou perguntando como seria uma sociedade perfeita? Em Gattaca, cada bebê é construído para ser atlético, genial e livre de qualquer doença, antes mesmo de nascer, já com a garantia de ocupar os melhores lugares naquela sociedade. Mas é claro que isso seria completamente perfeito, se você não fosse concedido pelos meios naturais da vida. Em Gattaca, a sociedade foi dividida em dois grupos sociais: os válidos, aquelas pessoas geneticamente alteradas, e os inválidos, aqueles considerados filhos de Deus, entre aspas, ou impuros. Nesse filme, nós somos apresentados a Vincent, o nosso personagem principal. Vincent é um desses inválidos. Ele foi destinado a trabalhar nos lugares mais sujos e humilhantes, só por ser considerado imperfeito. A trama do longa começa quando Vincent tenta enganar o sistema daquela sociedade, se passando por um válido. Mas é agora que nós entramos no assunto que realmente importa. O filme é repleto de referências à biologia. Os geneticamente alterados, eles eram considerados superiores e mais adaptados para viver naquela sociedade, por serem mais fortes, inteligentes e livres de qualquer doença. Isso é uma explícita referência à teoria da seleção natural, proposta por Darwin, onde ele disse que o ser mais adaptado tem maior tendência da sobrevivência em relação àquele menos adaptado. Esses menos adaptados, claro que eram os inválidos, aqueles que não possuíam uma mutação em seus genes, como Vincent, os fazendo serem completamente excluídos pelaquela sociedade. Outro assunto bem pertinente é o tempo. Com o tempo, os válidos superam o número de população dos inválidos, mais uma vez comprovando a teoria de Darwin, quando ele disse que uma mutação pode resultar em mudanças adaptativas e evolutivas, pois a mutação no DNA daqueles que eram válidos fazia com que eles fossem favorecidos pelaquela sociedade, e ao se reproduzirem como consequência, esse gene mutante se espalhava. Mas é claro que as referências à genética não param por aí, e se espalham até pela direção de arte do longa. Um ótimo exemplo disso, e talvez um dos meus favoritos, são as escadas no apartamento de Jeremy, em forma de espiral, representando uma cadeia de DNA. Outra referência está no próprio título do filme. As letras representam as 4 bases nitrogenadas do DNA: a guanina, a adenina, a timina e a citosina. Mas é claro que existem vários outros filmes que usam da biologia como um dos temas centrais. E um deles é um dos meus favoritos, 2001, Uma Odisseia no Espaço, um clássico do cinema. A obra procura mostrar a visão dos autores de como seria o mundo em um futuro que chegaria em 33 anos, marcando o início do século XXI. O filme se inicia com uma cena chamada A Alvorada do Homem. Nessa cena nós vemos o confronto entre dois bandos de primatas. Num certo momento, um dos macacos utiliza um grande osso como porrete para afastar outro chimpanzé, que pretendia roubar sua comida. Logo após ele usar o osso como uma arma atacando outro macaco, ele arremessa esse osso para cima. A câmera acompanha a subida do osso, até ele chegar no ponto mais alto. E é aí que, repentinamente, o osso se transforma em uma nave espacial, nave na qual toda a história do filme se desenvolve. Depois de uma longa pesquisa sobre essa cena, eu descobri o que o diretor do filme, Stanley Kubrick, queria transmitir para sua audiência. A transição do osso para a nave espacial em um único corte significa nada mais do que a própria evolução das espécies. Quando questionado sobre essa cena, Kubrick disse que seu objetivo era que as pessoas entendessem que a evolução pode ocorrer como um simples corte de cena. Agora, se alguns filmes utilizam a origem e evolução da vida apenas como uma metáfora, tem outro filme que levou esse tema bem a sério. Eu considero o filme A Árvore da Vida uma obra obrigatória para aqueles que realmente gostam de biologia. O filme é de uma complexidade enorme, principalmente pelas questões abordadas. A trama gira em torno de uma família nos anos 50, que descobre que seu filho foi morto em guerra. O filme aborda um conflito entre as questões religiosas e científicas. Como, por exemplo, a mãe, interpretada por Jessica Chastain, representa a teoria criacionista, na crença de que tudo ao nosso redor foi criado por um ser divino, um deus que a personagem clama durante todo o filme. E isso reflete completamente nas suas ações, principalmente com seus filhos, onde ela se apresenta mais carinhosa e mais delicada. O pai, interpretado por Brad Pitt, representa a natureza da razão, representando a teoria da biogênese, por exemplo, que diz que a vida procede sempre da matéria viva. Isso reflete nas suas ações, onde ele se mostra um pai mais rigoroso com seus filhos. Já esses filhos são as criações de ambos, e quando uma dessas criações morre, ambas teorias, pai e mãe,
começam a se questionar. Eu confesso que demorei um pouco para entender o que o filme queria transmitir com tudo isso. Mas existe uma sequência particular que me fez refletir muito. Logo depois da descoberta da morte de seu filho, a obra nos transporta para a própria Terra primitiva, nos mostrando a mais importante teoria sobre a origem da vida, a evolução gradual dos sistemas químicos. Mas afinal, o que tudo isso significa? Essa teoria nos diz que na Terra primitiva havia uma grande quantidade de gases, como o metano, a amônia, o hidrogênio e a água, e que através de fontes de energia como a luz solar e descargas elétricas aumentaram de proporção, enchendo a chamada sopa primordial. Novamente, Darwin se faz muito importante aqui, onde através da competição e da seleção natural, algumas dessas moléculas tornaram-se dominantes, até se transformarem nas moléculas vivas de hoje. Essas moléculas, que depois foram chamadas de genes, deram origem ao que somos nós. E é aqui que o filme levanta uma das suas maiores questões. Talvez seja um pouco estranho pensar que nós somos criados por essas moléculas e que nosso corpo e nossa mente existem apenas com a principal função de preservar esses genes. Como Richard Dawkins diz em sua obra O Gene Egoísta, nós somos máquinas de sobrevivência, feitos para proteger o nosso material genético. É nesse momento que surge a ideia de uma natureza egoísta e de um gene egoísta. E é também quando a personagem de Jessica Chastain começa a se questionar suas crenças, principalmente depois da morte de seu filho. Uma comparação direta que o próprio diretor faz com a extinção dos dinossauros e uma cena completamente incrível. A Árvore da Vida é um filme que mostra uma mãe que vê seu mundo adoecendo e morrendo, o que me leva à analogia a outro grande filme. No filme Aniquilação, uma bióloga embarca em uma expedição ultra secreta em uma região conhecida como Área X, um local isolado da população, onde uma misteriosa contaminação se espalha. O filme tem dois protagonistas muito importantes, a célula e a biologia. No início do filme, a bióloga Lena dá uma aula para seus alunos na faculdade sobre uma célula tumoral. Ela explica o processo da autodestruição de uma célula, através da autofagia. Em muitos tipos de câncer, esse processo de autodestruição é descontrolado, e as células se reproduzem indefinidamente. Isso acontece antes dela ser chamada para aquela expedição, antes dela saber sobre o brílio, uma estranha substância que estava tomando conta do ecossistema da Terra. Foi aí que percebi o que o filme estava fazendo. A entrada do meteoro no planeta seria como uma espécie de vírus que invadiu uma célula. Esse vírus começa a provocar mutações, ou seja, alterações no material genético da Terra, e é então que o vírus se transforma em um câncer. Essa expedição de Lena nada mais era do que uma tentativa da reação pelo sistema imunológico da Terra. Diante disso, as ações dela provocam a autodestruição do tumor. Mas afinal, o que todos esses filmes têm em comum? Analisando bem, todos os filmes usam da vida como personagem principal. Seja em uma sociedade distópica, no espaço, em uma família nos anos 50 ou no próprio fim do mundo. Afinal, esse é o objetivo da biologia. A biologia é o estudo da vida. E no final, a arte imita a vida.